Tu tem essa sensação dentro de ti, de que parece estar vivendo uma vida que não é a tua, que não é a vida que tu projetou, que não é a vida que tu escolheu, como se tu tivesse sido sugada para dentro de uma realidade que muitas vezes tu nem entende como chegou em determinado lugar. Então tu tem uma sensação, uma angústia muito forte. Em algum momento da vida até pensa, parece que eu tô vivendo uma vida que não é a minha. O que aconteceu? O que tá acontecendo? E tu não se identifica ali. Parece que foi sugado para dentro de uma realidade. Talvez uma realidade de outra pessoa. E isso é algo muito sério. Muito sério. Que leva muitas vezes as pessoas a cometer suicídio por conta disso. Eu tive durante muito tempo essa sensação de parecer estar vivendo uma vida que não era a minha. Tive pensamentos suicidas muito por causa disso. E existem razões mais profundas para isso acontecer. Além do que todo mundo fala, de que não tá conectado com a tua essência, não tá vivendo o teu propósito, não tá numa realidade feliz, não tá dentro de um relacionamento legal, mas existem questões mais profundas do que isso. E eu quero falar sobre isso hoje contigo. As minhas experiências com isso, o que eu acessei no meu processo com isso, a clareza que eu tive ao entrar dentro dessa situação. Essa frase, eu sinto que tô vivendo uma vida que não é a minha. Uma frase curta, mas muito perigosa, que traz sentimentos, emoções, atitudes, padrões muito perigosos, muito autodestrutivos. E entrando dentro dessa situação, estando lá dentro, no núcleo dessa pergunta, dessa questão existencial, eu acessei muitas coisas que me trouxeram uma clareza, um direcionamento para o meu processo. E eu acho que nada mais justo comigo, com o mundo, contigo, eu compartilhar isso. Que talvez tu esteja passando por isso, de alguma forma, de repente eu posso te ajudar com a minha experiência. Eu vou tirar o meu óculos, porque talvez esteja dando reflexo aí no vídeo, só agora que eu me lembrei. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre 3 aspectos. 3 pontos que eu acessei dentro do meu processo que me trouxeram clareza e direcionamento a respeito dessa angústia que muita gente vive e que eu vivi e volta e meia vivo até hoje. Quando a gente cura algo dentro da gente, quando a gente melhora, não necessariamente que aquilo vai desaparecer. Aquilo vai fazer parte de ti e sempre vai estar ali. Vai estar no teu inconsciente, em cada célula do teu corpo. Mas trazendo a lição e o aprendizado de uma situação assim, tu sai do drama, do caos, da vitimização, da dor, do sofrimento e tira o aprendizado que muitas vezes podem te encaminhar para um lugar melhor e muitas vezes tu precisa passar por isso para ter algum entendimento, alguma clareza, algum insight que vai te levar para outro lugar que sem passar por ali, sem passar por esse vale da angústia, digamos assim, tu não poderia acessar essa outra coisa que vai te levar para um lugar tão bom. E foi assim comigo e por isso que eu tô aqui, compartilhando contigo. Então teve um tempo da minha vida que essa frase ficava tão forte na minha cabeça. Eu tô vivendo uma vida que não é a minha. Nada disso faz sentido. Eu não me reconheço mais, eu não sou mais eu. E esses pensamentos incessantes me levaram a questionar a minha vida e ter pensamentos de atentado à vida. Então, como eu falei, no meio disso tudo, estudando muito, eu nunca deixei de buscar. Apesar de sentir essas emoções densas, eu sempre busquei sair desses quadros, eu sempre busquei sozinha, por instinto, melhorar. Então eu estudei muito sobre espiritualidade, energia, o nosso corpo, as nossas vidas passadas, a reforma íntima, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal,
psicologia, tudo, eu estudei de tudo um pouco, juntei a espiritualidade com a ciência e tudo, para que eu pudesse entender verdadeiramente o que estava acontecendo comigo. E foi isso, foi essa busca interior, né, de por instinto querer melhorar, que me levou a acessar todos esses aspectos que eu vou te trazer aqui agora. A primeira coisa que eu tive que fazer para entender essa situação que estava acontecendo era aceitar a realidade. Sim, eu tô deprimida, eu tô confusa, eu tô angustiada, eu tô com raiva, talvez eu esteja com depressão. Sim, isso tá acontecendo comigo. Ser honesta com as minhas emoções e dar nome pro que eu tava sentindo. Esse é o primeiro passo. Tu identificar, sim, eu tô dentro dessa situação e o que eu tô sentindo é isso. A partir daí, a partir de tu ser honesto contigo mesmo, parar de reprimir as tuas emoções, de dizer que não tem tempo para pensar nisso, que vai ficar bem, que não pode pensar nisso, que depressão é uma coisa ruim, em focar só na parte ruim e não no aprendizado que essas emoções densas estão querendo trazer à tona. Quando tu foca no aprendizado que essa densidade está querendo trazer à tona, é então que tu entra no segundo passo. O segundo passo é que eu fui honesta comigo mesma também. E eu percebi que apesar de eu ter criado uma casca, uma armadura de pessoa durona, forte, reativa, brava, né? Eu escutava de muitas pessoas da família, amigos, trabalho, de que eu era uma pessoa muito forte, de que eu era uma pessoa muito decidida, muito determinada, com gênio forte. Mas apesar de eu vestir essa armadura de sim, eu sou fodona, eu sou forte, e ser reativa, ser assim, né? Brava, eu percebi que na maior parte da minha vida eu tinha me deixado levar pela escolha dos outros. Na maior parte da minha vida, apesar de eu parecer ser durona, eu tinha cedido à vontade dos outros. Então eu percebi que até ali eu tinha sido, digamos que um fantoche dos ideais, dos sonhos, da história dos outros e até um fantoche meu mesmo. Porque eu vivia presa aos meus traumas, aos meus dramas, ao que eu vivi, aos ressentimentos, ao que as pessoas maldosas fizeram comigo. E eu fiquei tão presa dentro dessa situação, alimentando aquele ressentimento, que eu me perdi de mim mesma. E eu não sabia quem eu era, o que eu queria, quais eram os meus sonhos, onde eu queria chegar, onde eu queria trabalhar. Não sabia. E por conta disso, dessa ausência de mim mesma, de saber onde eu queria chegar, de saber quem eu era, eu acabei me deixando levar sendo um fantoche na história dos outros. Então, como que isso acontece? Tu encontra alguém que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, que sabe que quer ficar contigo, que sabe o que quer fazer da sua vida. E como tu não sabe, tu fica como uma folha ao vento, né? Soprando conforme o sonho das outras pessoas que tu convive. Então, às vezes, uma pessoa que tu se envolve, um relacionamento, um parente, um familiar, uma pessoa do trabalho, essa pessoa tem sonhos de que, isso é muito importante, é isso que tem que fazer, esse é o jeito certo. Então, tu começa a pensar, deve ser isso que eu tenho que fazer então. Mas tu tem jeito pra tal coisa, tu deveria fazer tal coisa, tu nunca pensou em fazer tal coisa? Se essa pessoa tá dizendo, eu deveria fazer então, né? Eu devo ter jeito pra isso mesmo. No relacionamento amoroso, isso aconteceu comigo muito. Eu sempre me relacionei com pessoas que eu não gostava muito, que eu não amava muito, que não era aquela coisa que eu queria muito estar com aquela pessoa, mas aquela pessoa queria muito estar comigo. Aquela pessoa sabia que queria estar comigo. Então aquela pessoa praticamente implorava pra ficar comigo, pra namorar comigo. Não que eu me ache melhor do que ninguém, mas eu não tinha sentimentos o suficiente pra ficar com aquela pessoa. Mas por aquela pessoa saber que queria ficar comigo, eu acabava cedendo. Porque eu não sabia o que eu queria. Eu queria um relacionamento ou não?
Eu queria trabalhar, estudar, construir uma carreira, ou eu queria um relacionamento, uma família, ou eu queria o quê? Não sabia. Eu não sabia o que eu queria. Então eu me tornei uma folha ao vento, que eu fui vivendo conforme o fantoche do meu ego, do meu eu interior autoritário, traumatizado, reativo, que como se fosse o meu obsessor interno, me levando por caminhos e pelas pessoas que eu convivia, as pessoas que eu me relacionava. E com isso, eu fui me perdendo completamente de mim mesma. Até que chegou um momento da vida que eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não era minha. Que parecia que alguém tinha escrito aquela história e me colocado ali dentro, como se fosse uma novela, um filme, alguma coisa, que eu estivesse interpretando um personagem, mas eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo. Até que, naturalmente, eu não me reconhecia mais. Eu estava vivendo uma vida, uma história que não era a minha. Eu fui cedendo tanto ao sonho dos outros por não saber quais eram os meus, que era como se a minha vida tivesse sido sugada. Então eu só existia, trabalhava. Eu trabalhava em lugares, em oportunidades que apareciam. Eu nunca trabalhei em um lugar que eu quisesse muito aquela oportunidade. Eu quero essa vaga e eu vou lutar por essa vaga. Eu sempre trabalhei em lugares que apareceram, que as pessoas quiseram me contratar e apareceu, eu fui trabalhar. Relacionamentos, trabalho, tudo foi indo assim. Então, o mais natural era não me reconhecer ali, porque não tinha eu ali. Eu tinha sido como um labirinto, indo para lá e para cá pela vida, as pessoas, as situações, os desafios, a história de vida. Então, nesse momento, a gente chega num ponto, numa encruzilhada da vida, onde a gente sente que a nossa vida foi sugada, que não fomos nós quem construímos a nossa vida. Então, a gente entra num terceiro ponto, onde tu toma consciência de tudo isso e tu começa a viver uma grande perturbação, uma grande angústia, um grande o que eu fiz até aqui da minha vida. E tu pode ter 20, 30, 40, 50, 80 anos e pode estar vivendo isso. O que eu fiz até aqui da minha vida, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. O que eu quero fazer, com o que eu gostaria de trabalhar, eu não sei. É importante para mim ter uma família ou eu gostaria de ter viajado o mundo? Ganhar tanto dinheiro, né? Viver para ganhar tanto dinheiro realmente é tão importante para mim? Ou eu gostaria de ter aproveitado mais a vida? Eu quero mesmo estar dentro desse relacionamento? Eu quero ter mais filhos? Quem eu sou? O que eu tô fazendo? Isso é uma grande perturbação, porque tu começa a sentir que tu perdeu tempo, que tu perdeu muito tempo, que tu não viveu, que tu só existiu e que até ali tudo foi uma grande perda de tempo. E isso é uma angústia, uma perturbação muito grande, porque tu vai acessando a tua sombra para trazer essa sombra para a luz. Acessar a sombra é acessar uma coisa que está oculta, que tu não tem consciência, que está escondida. E acessar tudo isso sem saber o que está acontecendo contigo é uma angústia muito grande. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. Uma coisa bem pessoal que eu tô abrindo aqui, para que tu saiba se tu tá passando por isso, se tu se identifica em algum aspecto, depois me conta aqui nos comentários, que tu não tá sozinho, que eu passei e passo por exatamente a mesma coisa. Porque apesar de ser jovem, ter 27 anos, eu ainda tô descobrindo quem eu sou. Eu vivi até os meus 24 anos só presa em ressentimento, mágoa, trauma, raiva de mãe e pai, ressentimento, angústia, tristeza, aquela coisa bem familiar do abandono, da rejeição e vivendo em torno disso. Até os meus 24 anos eu nem pensava em constituir família, propósito de vida, com o que eu queria trabalhar, quem eu queria ser, onde eu queria morar, quanto eu queria ganhar, nada. Até ali eu vivia só presa naquele ressentimento, naquela dor.
Então, quando eu tive o despertar espiritual, comecei a praticar o autoconhecimento, eu me vi nessa situação de, meu Deus, eu só perdi tempo até aqui. Mas tu precisa passar por essas 3 fases desse processo. Se tu se questiona dessa frase, eu sinto que eu não tô vivendo uma vida que é a minha. Se isso te leva a ter pensamentos de atentado à vida, né? Pensamentos suicidas, de não querer mais estar aqui. Porque tu sente que foi sugado pelas pessoas, pelas situações, pelas demandas da vida e não sabe quem tu é. Tu precisa passar por esse processo. Tu precisa enfrentar essa dor. Se tu não quer desistir da tua vida, se tu quer melhorar, se tu quer persistir, tu precisa enfrentar essa dor. Muitas pessoas me perguntam como eu resolvo isso, porque eu sou terapeuta também, né? Muitas pessoas me perguntam como eu resolvo isso, como eu tiro isso de mim, eu não quero sentir. Não existe. Ou tu pode deixar pra lá e se enganar e daqui a 10 anos se deparar com isso de novo, ou tu pode encarar essa dor e resolver. Tu precisa acessar a dor para ressignificar ela. Então, para verdadeiramente existir a cura, a famosa cura. A cura é quando tu tira algo da sombra e traz para a luz. Muitas vezes, ser de luz, só de tu ter esse entendimento do que está acontecendo contigo, do que tu tá vivendo, é o que precisa para tirar essa dor, essa angústia de ti. É entender o que está acontecendo contigo. É entender que não é só tu que tá passando por isso. Uma angústia muito grande para mim é que no meu ciclo não tinha ninguém que eu podia falar sobre isso, não tinha muito conteúdo de pessoas falando assim abertamente sobre isso, então parecia que eu era um ET, que era só eu que estava vivendo aquilo. Lembrando que esse é o meu processo pessoal com isso. Eu passei por isso dessa forma e eu tô aqui te trazendo essa consciência para que talvez tu possa pegar algo disso e te direcionar no teu processo. Eu não tô aqui para te dizer o que tu tem que fazer. Eu tô aqui para te fazer refletir, para te fazer despertar. Ser de luz, se tu gostou desse conteúdo, se tu gosta de conteúdos assim onde eu trago a minha vida, o meu processo, as dores que eu enfrentei, né, a realidade da vida, deixa um comentário aqui, que aí é assim que eu sei do que eu trago mais aqui de conteúdo. Curte o vídeo, se puder, compartilha com alguém para me ajudar a crescer aqui e a esse conteúdo chegar até mais pessoas, para que a gente possa incentivar as pessoas a entrar nessa evolução espiritual, para elevar a vibração do nosso planeta, para espalhar a luz, para que as pessoas possam despertar cada vez mais e se curarem, né? O processo de evolução espiritual é essa cura das nossas inferioridades. Gratidão.